Bom dia, pessoal do oitavo ano B. Vamos à correção de mais uma atividade, né? Atividade da página 90, questão 37, que diz: resolva as equações no caderno do conjunto universo dos números racionais. Letra A, 2x ao quadrado igual a 50, não é isso? Então, 2x ao quadrado igual a 50, e a gente vai resolver aqui, ó. Então, ó, 50 já está depois do sinal de igualdade, 2 está multiplicando x ao quadrado, nós vamos passar para depois o que? Dividindo, não é isso? Vai passar dividindo. Então vai ficar, ó, x ao quadrado igual a 50 dividido por 2. Então x ao quadrado vai ser igual a 50 dividido por 2 dá quanto? 25, não é isso? 50 dividido por 2, 25. Então a potência passa com uma raiz. Então mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então x vai ser igual a quem? Mais ou menos, quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Então x pode ser 5 positivo. E x, duas linhas, pode ser 5 negativo, tá certo? Aqui, ó, 6 está multiplicando x ao quadrado, passa o quê? Dividindo. 0 dividido por 6, ó. Dividindo 0, né? Vai ficar x ao quadrado igual a quanto que é 0 dividido por 6? 0. Então, x vai ser igual a mais ou menos, tá? A potência passa como raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 0. Eu não posso dizer mais ou menos raiz quadrada de 0, pessoal, porque 0 ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. Eu não posso dizer que x é igual a quem? A 0. Beleza? Eu não posso dizer mais 0 ou menos 0. Então 0 é neutro. Então, ó, eu posso dizer que x' e x duas linhas é 0. As duas raízes é 0. Tá certo? Próximo. Aqui, ó, o primeiro membro que está no sinal de igualdade está negativo. Então vamos multiplicar toda a equação por menos 1 para deixar esse primeiro membro positivo. Ó. X ao quadrado está negativo, multiplicando por menos 1 vai ficar positivo. 16 está positivo, multiplicando por menos 1 vai ficar negativo. Aí isso vai inverter os sinais. E aqui, ó, tá uma potência, vai passar como uma raiz. Então, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Tá certo? Então, você vai dizer que é impossível, não tem raiz quadrada de número negativo, a gente já viu isso, dentro do conjunto dos números racionais, que aí você pede. Então, você vai dizer, não existe raiz. No caso aí está perguntando raiz dentro do conjunto dos números racionais. Então não existe raiz dentro do conjunto dos números racionais. Não existe. Nesse caso aqui. Aqui, 9 está multiplicando x ao quadrado, vai passar dividindo o quê? 36. 36 dividido por 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 36 dividido por 9 dá o quê? 4. Aqui eu tenho uma potência, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Passa com uma raiz. Então, x vai ser igual a quem? Mais ou menos, quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, x, 2 positivo, x duas linhas. 2 negativo, né? Mais ou menos 2 positivo, outro negativo. Continuando aqui, nós temos aqui, ó, 3x ao quadrado sobre 5 igual a 6. Quem está dividindo 6 aqui é 1. Vou procurar deixar os denominadores iguais, porque quando eu tenho uma igualdade eu vou poder eliminar esses denominadores. Então vou repetir aqui, ó, 3x ao quadrado sobre 5 igual. Quem estava dividindo 6, né? 1, eu vou ter que deixar igual a 5. Então, vou multiplicar toda a equação, toda a fração aqui, numerador e denominador, por 5. Para que eu possa deixar os denominadores iguais. Ó. 6 vezes 5, 30. Sobre 1 vezes 5, 5. Ó. Realmente são iguais. Então, eu posso eliminar. 5 e 5 são iguais. Então, vai ficar 3x ao quadrado igual a quem? A 30. 3 está multiplicando x ao quadrado, passa dividindo. 10 dividido por 3. Então, eu posso dizer que x ao quadrado... Quanto que é 30 10 não, 30 dividido por 3, dá quanto? 10. Continuando aqui em cima, ó, tá uma potência, vai passar com uma raiz, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10, beleza? Raiz quadrada de 10 não é uma raiz exata, se ela não é uma raiz exata eu posso deixar dessa forma aqui que não tem nenhum problema. Então, ó, x' é raiz quadrada de 10 positivo e x duas linhas é menos raiz quadrada de 10, ou seja, raiz quadrada de 10 negativo, beleza? Próximo aqui, vocês observam que x ao quadrado está negativo e menos 1 não está negativo. Então, vou multiplicar por menos 1, toda a equação, porque o primeiro membro antes do sinal de igualdade não pode ficar negativo. Então, está negativo, vai ficar positivo, x ao quadrado,
Menos 1/9 está negativo também, vai ficar positivo. Então vai ficar x² igual a 1/9, depois de multiplicar por menos 1. Aqui eu tenho uma potência, vai passar com uma raiz, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/9, tá certo? Então x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3, mais ou menos 1/3. Então x' é 1/3 positivo e x² menos 1/3, beleza? A questão 38, ele diz o seguinte: um canteiro com a forma quadrada tinha 2 metros de medida de comprimento dos lados, e essa medida foi ampliada em x metros, mantendo a forma quadrada, beleza? Então, sabendo que o novo canteiro tem medida de área de 9 metros quadrados, então a área desse canteiro é de 9 metros quadrados, depois de ser aumentado. Letra A. Represente no caderno essa situação usando uma equação do segundo grau. Então é o seguinte, ó. Então, ó, media 2, o lado do quadrado, e foi aumentado, ou seja, mais em x, tá certo? De forma que esse canteiro continuou sendo o que? Tendo um formato de 1 quadrado, ou seja, a sua área aqui é 1 quadrado. Observando que ele diz que a área desse quadrado mede quanto? 9 metros quadrados. É isso? Na letra A, ele pede para representar a partir de uma equação de segundo grau nessa situação. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? 2 mais x. 2 mais x. Para calcular a área de um quadrado elevado ao quadrado. Então, ó, o que é a área de um quadrado? A área de um quadrado, tá certo? É o lado. Que é o lado? 2 mais x elevado ao quadrado. Tá certo? Aí eu vou resolver aqui, ó. 2 mais x elevado ao quadrado. É 2 mais x vezes 2 mais x. Eu posso representar dessa forma, ou vamos representar como uma equação de segundo grau. Aqui também é uma equação de segundo grau, só que não está escrita na sua forma geral, não é isso? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então eu vou fazer, ó, 2 vezes 2, 4. 2 positivo, x positivo, mais por mais dá mais. 2 vezes x, 2x. X positivo, 2 positivo, mais por mais dá mais. X vezes 2 dá 2x. X positivo, mais por mais dá mais. X vezes x ao quadrado. Então, na equação, o que é que vem primeiro? O valor de x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado, está positivo. Não precisa colocar o sinal, continua positivo. Mais 2x, mais 2x. Esses dois no meio, dá quanto? Mais 4x. 2x mais 2x, 4x. Mais quem? Mais 4. Beleza, ó. Então pode ser escrito dessas duas formas, tá certo? Essa é a equação do segundo grau. 2 mais x entre parênteses elevado ao quadrado, ou a sua forma aqui quando eu resolvi, eu obtive x ao quadrado mais 4x mais 4. Na letra B, determine em quantos metros foi aumentado a medida de comprimento do lado do canteiro. Ou seja, ele quer que você determine x, ou seja, o valor que foi aumentado. Ele disse que o valor que foi aumentado era 2 e não foi aumentado x. Ele quer que você determine esse valor. Então, como é que eu vou determinar? Como é que se calcula a área? A partir da área. A área é 9 metros quadrados. Então, a área é o lado. Quem é o lado? 2 mais x elevado ao quadrado. A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. O lado, que é 2 mais x elevado ao quadrado. É igual ao valor da área, que já está determinado aqui, que é quanto? 9. Então, eu posso dizer que 2 mais x é igual, tá uma potência, passa como a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, 2 mais x é igual a mais ou menos, quanto que é raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Beleza. Chegou aqui, você vai separar o valor positivo do valor negativo. Então, eu vou pegar aqui, ó, separar aqui, do lado aqui, 2, deixa eu separar aqui também, né? 2 mais x igual a 3 positivo. 2 mais x igual a 3 positivo. E 2 mais x também igual a 3 negativo. Menos 3. Então, x vai ser igual a 3. 2 está positivo, passa negativo. Então, x3 menos 2 dá quanto? 1. Então, aqui eu tenho quem? X', tá certo? Aqui, ó, x vai ser igual a menos 3. 2 está positivo, passa o quê? Negativo. Menos 3 menos 2 dá igual a menos 5. Então, aqui eu tenho quem? X duas linhas. Menos 3 menos 2, menos 5. Então, quais são os valores que foram aumentados? X é 1. X' é 1. X duas linhas igual a menos 5. Mas, Leonardo, se eu for substituir menos 5 aqui, ó, 2 mais menos 5.
vai dar negativo, porque mais com menos é menos, vai ficar 2 menos 5 vai dar menos 3. Existe área negativa? Não. Então esse valor aqui ele não convém, ele não serve, beleza? Ele não convém, ele não serve, beleza? Então qual valor foi quanto aumentado? Foi aumentado em 1 centímetro. Foi aumentado em 1 centímetro. Vai servir só o valor que é positivo. Por quê? Porque quando eu substituir aqui, ó, 2 mais 1 vai dar quanto? 3. Aqui quando eu substituir 2 mais 1 também vai dar quanto? 3. E 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 que é 9, justamente é a área que nós temos aqui. Beleza? Então tá resolvido a questão 38. Continuando aqui, a questão agora 39, resolva no caderno estas equações usando o mesmo raciocínio dado no início desta página e escreva as raízes racionais, beleza? Então aqui do mesmo jeito, ó, vou repetir aqui x mais 5 igual, tá, uma potência vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 9, vai passar por uma raiz, então x mais 5 vai ser igual a mais ou menos quanto? Raiz quadrada de 9 é 3, então mais ou menos 3. Então eu posso dizer que x mais 5 é 3 positivo e que x mais 5 também é igual a 3 negativo, ó, que é mais ou menos 3. Então x vai ser igual a 3, 5 está positivo, passa o quê? Menos 5. Então x, 3 menos 5 dá quanto? Menos 2. Aqui eu tenho x'. Então x vai ser igual a menos 3, 5 positivo passa o quê? Negativo. Então x vai ser igual a menos 3 menos 5 dá menos 8. Então aqui eu tenho x, duas linhas, beleza? Resolvi. Aqui, ó, x mais 1 vai ser igual a mais ou menos, porque está com uma potência, passa com uma raiz, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Mas não nada, raiz quadrada de 16, de menos 16 não existe. Isso vai dizer que não existe raiz racional. Não existe raiz racional. Por que que não existe raiz racional? Porque 16 aqui está negativo, não tem raiz quadrada dentro dos números racionais, raiz quadrada de menos 16, tá certo? Então por isso que a gente já para aqui, ó, porque quando chegou raiz quadrada de menos 16, eu não consigo calcular dentro dos números racionais, que é justamente o que ele quer, ó. Aqui x menos 5 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0. Então, lá, mais ou menos a raiz quadrada de 0, mas você não explicou lá que a raiz quadrada de 0 não tem sinal, então vamos retirar aqui, ó. Então, não tem sinal, 0 não tem sinal, não é isso? 0 é nem positivo nem negativo, ele é nulo. Então, vai ter x menos 5 igual a quanto que é a raiz quadrada de 0? Igual a 0. Então, x, 5 está negativo, passa o quê? Positivo. X é igual a 5. Então, x' e x duas linhas é quem? Justamente 5 aqui. Aqui, ó, 2x menos 1, 2x menos 1. A potência passa com uma raiz é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então 2x menos 1 é igual a mais ou menos quanto que é a raiz quadrada de 9? 3, não é isso? Então, ó, 2x menos 1 pode ser 3 positivo e 2x menos 1 também pode ser 3 o quê? Negativo, né? Positivo e negativo, tá certo? Ó, 2x menos 1 igual a 3 positivo, 2x menos 1 igual a 3 negativo. E nós vamos resolver as equações, ó. Então 2x vai ser igual a 3, 1 está negativo, passa positivo, mais 1. Então 2x vai ser igual a quanto que é 3 mais 1? 4. 2 está multiplicando o x, passa o quê? Dividindo. 4 dividido por 2, que dá quanto? 2. Então x' é igual a 2. Agora vamos para x duas linhas, ó. 2x menos 1, desculpa, 2x vai ser igual a menos 3. 1 está negativo, vai passar para depois o quê? Positivo. Então eu tenho que 2x vai ser igual a menos 3 mais 1 dá menos 2. 2 está multiplicando x, passa o quê? Dividindo. Menos 2 dividido por 2 vai dar igual a menos 1. Aqui eu tenho x duas linhas. X' menos 2, x duas linhas menos 1. É resolvida a questão 39. A última questão de hoje diz: determine no caderno o valor de x sabendo que a medida de área da maior região quadrada desta figura é de 1.156 centímetros quadrados. Vocês observam aqui que eu tenho uma região quadrada maior, que essa área de 1.156 centímetros quadrados, tá certo?
E aqui eu tenho dois quadrados menores e dois retângulos aqui que também está sendo dividido menores que essa região aqui, o quadrado maior, né? Foi dividido em dois retângulos menores e também dois quadrados menores. O quadrado menorzinho aqui, ele tem área de 4, não é isso? 4 centímetros quadrados, não é isso? Então, calculando aqui a raiz quadrada de 4 dá quanto? 2, não é isso? E esse aqui também vai ter lado o quê? 2. O quadrado ele vai ter lado o quê? 2, não é isso? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, isso aqui mede 2, aqui também vai medir 2. Logo, aqui em cima também vai medir 2. Logo, aqui do lado também vai medir 2. A medida daqui é 2, aqui também 2, aqui também 2, aqui também 2, ó, tá certo? Aqui, 16x ao quadrado. A raiz quadrada de 16 é quanto? 4, não é isso? Raiz quadrada de x ao quadrado, se for calcular, dá o quê? X, não é isso? Raiz quadrada de 4x ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 16x ao quadrado é 4x. Então, esse lado aqui vai medir 4x. Esse também aqui vai medir 4x, beleza? Se esse mede 4x, esse também vai medir 4x. Logo, se esse vai medir 4x, esse também aqui de baixo mede 4x, tá certo? Então, você observa que o quadrado, todo lado aqui ele mede 4x mais 2. Daqui para cá mede 4x, daqui para cá mede 2. Então, 4x mais 2. É isso? Aqui também 4x mais 2. Aqui também 4x mais 2. Logo aqui também em cima 4x mais 2. Todos vai medir 4x mais 2. E ele quer que você calcule, determine o valor de x, não é isso? Ó. Determine o valor do caderno o valor de x, sabendo que a medida de área da região maior, essa região maior quadrada, é de 1156 metros quadrados, tá certo? Então, centímetros quadrados. Então é o seguinte, para calcular a área de um quadrado como esse aqui, a área sendo o lado 4x mais 2, eu vou pegar o lado, quem é o lado? Vocês observam que os lados são todos iguais, é 4x mais 2, e vou elevar o quê? Ao quadrado. Lado elevado ao quadrado. Quem é o lado? 4x mais 2 elevado ao quadrado. É igual ao valor da área. Que é a área? 1156. Então, 4x mais 2 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1156. Porque está uma potência, vai passar como uma raiz. Então, 4x mais 2 vai ser igual a mais ou menos... Quanto que é a raiz quadrada de 1156? 34, tá certo? Então, ó, 4x mais 2 é igual a mais ou menos 34. Aí nós vamos separar, ó, 4x mais 2 pode ser 34 positivo, ou então 4x mais 2 pode ser 34, o quê? Menos 34, ou seja, 34 negativo. Beleza? Então, ó, 2 está positivo, vamos resolver as duas equações. 2 está positivo, passa negativo, então 4x vai ser igual a 34 menos 2. 4x vai ser igual a quanto que é 34 menos 2? 32. 4 está multiplicando por x, está multiplicando x, passa dividindo 32. Então vai ficar 32 dividido por 4. Dá quanto? 8. Não é isso? 8 vezes 8, 4 vezes 8, 32, não é isso? 32 dividido por 4 dá 8, porque 8 vezes 4, 32. Aqui já determinei x'. 4x, 2 está positivo, passa negativo. Então 4x vai ser igual a menos 34, menos 2. Então 4x vai ser igual a menos 34, menos 32 dá menos 36. 4 está multiplicando x, passa dividindo. Menos 36 dividido por 4. Então x vai ser igual a menos 9. Medida de lado, que eu fosse multiplicar aqui, ó. Substituir x aqui por menos 9. Se eu fizesse 4 vezes menos 9, que o valor de x aqui é menos 9, ia dar menos 36. Não é isso? Menos 36 mais 2 ia dar menos 34. Não existe medida de lado negativo. Então, esse menos 9 aqui não convém. Ele não serve. Tá certo? Não existe medida de área de lado negativa. Não convém essa situação aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente tem? Que o valor de x, tá certo? Não serve aquele lado negativo. Então, eu vou dizer que x é igual a quem? A 8. O resultado aqui seria x é 8. Beleza? Por que x 8? Porque quando eu substituir aqui, ó, 4 vezes 8, 32. Mais 4, 34. 4 vezes 8, 32. Mais 2, 34. Então, é um valor positivo. Aqui seria um valor negativo. E justamente, 34 ao quadrado vai ser 34 vezes 34, que vai dar 1156, que é justamente o valor da área.
Tá certo? Que nós temos na questão aí. Então até a próxima, se Deus quiser, pessoal.